Chegando informação de momento, confirmação aqui no Bastidores CNN pela Luísa Martins, nosso Breaking News. Trouxemos na abertura do Bastidores que havia uma avaliação ainda com o presidente do Supremo, Luiz Roberto Barroso, sobre a relatoria da derrubada do decreto da ação apresentada pelo PSOL. Havia ali uma dúvida sobre Gilmar Mendes, ele que depois pediu para não ficar com a relatoria, para a relatoria ser encaminhada ao ministro Alexandre de Moraes. Foi isso que aconteceu, foi definido agora. Barroso, portanto, define como relator dessa ação Alexandre de Moraes. Luísa, o PSOL também já tinha pedido para a relatoria ficar com o ministro Alexandre de Moraes. Quais foram as razões do partido? Eu queria que você também recordasse para a gente o que está previsto na Constituição. Isso já foi dito, como argumento que está sendo usado pelo PSOL nessa ação e o que pode também ser usado como a linha jurídica do governo, caso a AGU decida também apresentar uma ação nesse mesmo sentido. Vamos lá, Tainá. Uma decisão do presidente da Corte, ministro Luiz Roberto Barroso, acabou de sair. Há pouco a gente falava, que podia ser entre hoje e amanhã. Então, acaba de sair essa decisão definindo, então, que a relatoria dessa ação do PSOL contra a derrubada do decreto do IOF fica com o ministro Alexandre de Moraes. Houve, como a gente vinha explicando antes, um entendimento de que o Moraes já era o relator daquela ação que foi ajuizada algumas semanas atrás pelo PL contra o decreto em si, contra o aumento das alíquotas do IOF. E aí, com isso, quando houve a ação do PSOL contra o ato do Congresso Nacional, o sistema do Supremo acabou distribuindo por livre sorteio para o ministro Gilmar Mendes, desconsiderando que havia ali talvez uma correlação entre esses dois processos. O ministro Gilmar, então, avisou a presidência da Corte, avisou o ministro Luiz Roberto Barroso para que avaliasse se era o caso de manter também a ação do PSOL concentrada com Moraes, para que as duas tramitem juntas, ou se era o caso de tramitação em separado. E aí agora acabou de sair essa decisão do ministro Barroso, definindo então que Moraes deve ficar com a relatoria da ação do PSOL sobre o IOF. Isso significa, Uribe e Tainá, que se o governo decidir judicializar também essa questão do IOF, essa ação do governo também deve ir por prevenção, que é o jargão jurídico que se utiliza, deve também ir para o ministro Alexandre de Moraes e tudo deve ter um andamento ali, uma condução em conjunto por parte do ministro, que, lembrando, como a gente disse mais cedo, não vai tirar férias durante o recesso, então pode ser que a gente tenha alguma deliberação por parte do relator também nessa questão do IOF. O ministro Luiz Roberto Barroso disse que na ação do PL, o que está em discussão é o decreto que aumenta o IOF e na ação do PSOL, o que está em questão é a decisão do Congresso de derrubar esse decreto, Mas que, embora tenha essa pequena divergência, o assunto essencialmente é o mesmo e aí ele fala: as peculiaridades da causa convencem sobre a necessidade de redistribuição do processo, ou seja, de tirar do ministro Gilmar Mendes, que foi sorteado inicialmente, para enviá-lo, então, ao ministro Alexandre de Moraes, e que aí há importante grau de afinidade entre os temas em discussão e fundado risco de decisões contraditórias. Ou seja, o ministro Gilmar poderia decidir de uma maneira em um processo e o ministro Alexandre poderia decidir de outra maneira na ação do PL, e isso poderia causar aí uma confusão dentro da corte, e aí por isso que questões afins acabam ficando por prevenção com o mesmo relator. Foi essa decisão do ministro Barroso. Moraes, então, relator da ação do PSOL contra a derrubada do decreto do IOF. Moraes já era o relator da ação do PL e, se houver uma ação por parte da Advocacia Geral da União, também fica com Moraes para uma tramitação desses três processos em conjunto.